Súmulas do Supremo e do STJ referentes à matéria de direito empresarial. Avais em branco e superpostos consideram-se simultâneos e não sucessivos. Porque superpostos dá uma noção assim de sucessividade, mas não é. São simultâneos. O exame de livros comerciais e a ação judicial fica limitado a transações entre os litigantes, ou seja, só naquilo que for da matéria objeto da ação. Na apuração de haveres não prevalece o balanço não aprovado pelo sócio falecido, excluído ou que se retirou, porque pode ocorrer algum tipo de fraude. A cambial emitida ou aceita com omissões ou em branco pode ser completada pelo credor de boa-fé, antes da cobrança ou do protesto, para resguardar, obviamente, seu direito. A exibição judicial de livros comerciais pode ser requerida como medida preventiva, no caso cautelar, liminar. Estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos pontos objetos da investigação, já falado, tem que estar dentro do escopo da ação em tela. A restituição em dinheiro da coisa vendida a crédito, entregue nos 15 dias anteriores ao pedido de falência ou de concordata, cabe, ainda que consumida ou transformada, não faça ao devedor prova de haver sido alienada a terceiro. Complexa. Cabe ação executiva contra o emitente e seus avalistas, ainda que não apresentado o cheque ao sacado do prazo legal, desde que não prescrita a ação cambiária. A legislação ordinária sobre crédito rural não veda a incidência da correção monetária. Ou seja, não tem privilégio para crédito rural em relação à correção monetária. O avalista do título de crédito vinculado a contrato de mútuo avalizou um empréstimo, também responde pelas obrigações pactuadas quando no contrato figurar como devedor solidário. Então tem que estar lá no contrato a sua natureza de devedor solidário. O contrato de alienação fiduciária em garantia pode ter por objeto bem que já integrava o patrimônio do devedor. No pagamento em juízo para elidir falência, quer dizer, o depósito elisivo, ele extingue a falência, não é? São devidos correção monetária, juros e honorários de advogado. Essa é bem lógica. A correção monetária integra o valor da restituição em caso de adiantamento de câmbio requerido em concordata ou falência. Então, o caso de correção monetária realmente é uma máxima, não é? Aplicava várias situações. É nula a obrigação cambial assumida por procurador do mutuário vinculado ao mutuante, no exclusivo interesse deste. Ou seja, conflito de interesse. A comprovação da mora e imprescindível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. É imprescindível, né? A terceira de boa-fé não é oponível à alienação fiduciária não anotada no certificado de registro de veículo automotor, porque pode ser alienado do contrato particular, mas se não tiver no registro, o terceiro não conhece, quer dizer, não é oponível, não anotada. A terceira de boa-fé não pode produzir efeito se ele não sabe. A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros. A restituição da importância adiantada à conta de contrato de câmbio depende de ter sido antecipado e efetuado nos 15 dias anteriores ao requerimento da concordata. O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente, não é título executivo. Eu até coloquei em amarelo porque realmente é uma situação que se apresenta como questionável, não é? Como que um contrato acompanhado com extrato de conta corrente não pode ser título executivo, né? Realmente uma súmula muito questionável. Contrato de abertura de crédito em conta corrente acompanhado demonstrativo de débito
constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Então não é título executivo, mas hábil para ação monitória. Comprovada a prestação de serviço, a duplicata não aceita, mas protestada é título hábil para instruir pedido de falência. Nesse caso, o próprio credor pode acionar, né, em vista aí do direito evidente. A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que originou. Essa também eu coloquei tá em vermelho, porque não gosta de autonomia uma nota promissória, porque não é líquido, né? O título tem que ser certo, líquido e exigível. A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária. Autoexplicativa. As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da lei da usura. Quer dizer, essa é uma das coisas mais absurdas no nosso ordenamento jurídico. Quer dizer, penaliza os usuários de cartão de crédito com juros exorbitantes, retirando a aplicação da lei de usura que se aplica a particulares. Um verdadeiro absurdo, já deveria ter sido cancelada há muito tempo, com todo respeito aos ministros que deliberaram sobre o assunto. Súmula 285 do STJ. Os contratos bancários posteriores ao Código de Defesa do Consumidor incide a multa moratória. A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades de contratos anteriores. No caso do direito, né? O direito ele protege contra qualquer tipo de ilegalidade anterior. É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito. Inclusive a ação cabível. O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial. Aqui já é exceção, né? A confissão de dívida é título extrajudicial, qualquer situação. A restituição de adiantamento de contrato de câmbio na falência deve ser atendida antes de qualquer crédito. Essa súmula realmente é uma súmula importante, eu coloquei de amarelo, porque não está lá na lei de falência, né? Então, em relação ao concurso de credores. Então, a restituição de adiantamento de contrato de câmbio na falência deve ser atendida antes de qualquer crédito. Olha, essa aí é bom guardar. Muito possível cair em concurso. Súmula 322. Para a repetição do indébito, os contratos de abertura de crédito e conta corrente não se exige a prova do erro. Puxa, repetição de indébito forte, bem forte, como sempre foi. A notificação do protesto para requerimento de falência da empresa devedora exige a identificação da pessoa que a recebeu. A notificação tem que ser válida. Caracteriza dano moral, apresentação antecipada de cheque predatado. Ok. Os contratos de participação financeira para aquisição de linha telefônica, valor patrimonial da ação é apurado com base no balancete do mês da integralização. Os contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados. Poderão ser convencionados. Poderão, até o limite de 1% ao mês. Só que o banco não aceita. Os contratos bancários é vedado ao julgador, assim, em regra, fazer isso. Pode convencionar. Os contratos bancários é vedado ao julgador conhecer de ofício a abusividade das cláusulas. Olha aí, hein, o juiz já pode determinar mesmo, independente de provocação, a abusividade das cláusulas dos contratos bancários. A comprovação do pagamento do custo do serviço referente ao fornecimento de certidão de assentamentos constantes dos livros de companhia é requisito da possibilidade de ação de exibição de documentos ajuizados em face à sociedade anônima. Pagar certidões. Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido do endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal, extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. Quer dizer, olha aí a responsabilidade.
O endossatário de crédito por endosso mandato só responde por danos decorrentes de protestos indevidos extrapolar aos poderes do mandatário. Quer dizer, o endossatário por mandato, quer dizer, que tiver no mandato ele não responde, porque o cara mandou, mas se ele fizer a mais, ele vai responder. A decadência do CDC não é aplicável à prestação de contas para obter esclarecimento sobre cobrança de taxas, tarifas e recargos bancários. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno. Quer dizer, o caso fortuito, normalmente cada um assume sua parte, mas independente de culpa, então as instituições financeiras respondem pelos danos gerados relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Por tudo que acontecer na esfera do banco é a responsabilidade do banco. O juiz da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa. Então está limitado. O plano de recuperação está ali. Então o juiz vai deliberar sobre aquele objeto, não vai extrapolar para outros bens. O prazo para o juizamento de ação monitória em face de emitente de cheque sem força executiva, quer dizer, já prescrito, 5 anos. Ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva, 5 anos do vencimento. Os contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada, por ausência de pactuação pela falta de juntado dos instrumentos usados, aplica a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. Então, quer dizer, mesmo assim, se não tiver taxa, pode aplicar as taxas do Banco Central. Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção do negócio subjacente à emissão da carta. Ou seja, não interessa o que pagou com o cheque. Nas demandas por complementação de ações de empresa de telefonia, admite-se a condenação ao pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio dependente de pedido expresso. No entanto, somente quando previsto no título executivo poderão ser objeto de cumprimento de sentença. Pactuação das tarifas de abertura de crédito, de emissão de carnê ou outra denominação para o mesmo fato gerador é válida apenas nos contratos bancários anteriores a 2007. Então não pode ter tarifa de abertura de crédito e emissão de carnê. Os contratos bancários posteriores ao início da vigência da resolução, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento consumidor e instituição financeira, a partir de 2007. Quer dizer, para o mesmo fato gerador não pode cobrar 2 vezes. Então é isso. Finalizamos aí as súmulas do STF e STJ para a matéria de direito empresarial.